Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, mais um Chaves da Casa. Eu quero dar sequência hoje à identidade, hoje falando de um personagem chamado Davi. Falamos no último a respeito de Jesus, e Jesus ouviu a voz de Deus falar sobre ele, e para você entrar no deserto, você precisa primeiro ter uma convicção de quem te chamou, da proposta de Deus, da voz de Deus muito forte ao seu coração. Hoje eu quero falar sobre Davi. O grande Davi, a Bíblia fala que na batalha todos estavam falando do tamanho da espada, do gigante, do tamanho do capacete, do tamanho do gigante, havia um medo absurdo, mas quando foram questionar Davi com o seu tamanho de anão perto daquele gigante, se eu não estou enganado, cerca de 1,58 m, menos de 1,60 m era a altura de Davi, franzino, com 16 anos, ele sabia quem ele era. Ele falou: eu já matei um urso e já matei um leão para cuidar das minhas ovelhas. A tradição judaica diz que um menino que treinava com uma funda, que foi o instrumento de trabalho de Davi, que ele destruiu o gigante, eles chegavam a acertar a 50 metros ou mais de distância uma crina de cavalo esticada. Esse era o treinamento. Então, a sabedoria popular diz que era uma criança contra um gigante. Na realidade, era um homem treinado, apesar da pouca idade. Era um homem ousado. Mas de onde vem a ousadia desse rapaz? Vem da experiência que ele tinha com Deus. É interessante que na sabedoria popular as pessoas olham Davi como um menino franzino diante de um gigante. Mas pouco antes do evento com Golias, quando Saul está atormentado por um espírito e manda chamar um tangedor, é interessante que Davi ele foi um dos grandes artífices de instrumentos, criou muitos instrumentos, foi o homem que inseriu a música, a adoração nos rituais, né, da igreja até hoje. Foi o homem segundo o coração de Deus. Mas, em primeiro lugar, o diabo, representado por Golias, a Bíblia fala que ele chegava todos os dias e desafiava as tropas. Dá-me um homem e eu vou destruir esse homem e vou subjugar todo o povo de Israel. Mas em Atos capítulo 13, 22, se referindo à história de Jesus, quando no discurso dos apóstolos eles estavam fazendo defesa de que Jesus realmente era o Messias esperado e sobre a vinda do Espírito Santo, eles remetem ao rei Davi. E o testemunho de Davi é que Deus disse: esse é o homem segundo o meu coração. Veja que interessante, enquanto o diabo pede um homem, a Bíblia fala: achei a Davi meu servo. Então, enquanto o diabo pede uma cabeça, Deus pode estar falando assim: eu achei alguém. E Deus precisa muitas vezes de uma pessoa só, cheia do seu espírito, cheia da sua vontade. Davi era esse homem e ele era muito convicto de quem ele era. Por que eu estou falando isso? Quando o rei Saul chama alguém, a Bíblia diz lá no capítulo 15 de 1 Samuel, melhor 16, verso 17: diz Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Então veja quantas qualidades. E quando ele é questionado, porque ele vai levar pães de queijo lá, né? Pão e queijo, né? Então, dizem que ele era meio mineiro, né, Davi? E ele vai lá na batalha levar comida para os seus irmãos. Os irmãos chegam: o que está acontecendo, né? Quem você pensa que é? Assim como o diabo lá representando Golias. Quem que é esse menino aí? Acaso sou eu um cão? A Bíblia fala que Golias, cheio da armadura, tá achando que eu sou um cachorro para você vir com paus para querer me destruir, né? Debochou do Davi. Mas veja quem era Davi: já era um homem de guerra, já era sisudo. E quando questionam ele, ele fala: quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso, esse pecador filisteu diante do meu Deus? E mais, eu já matei um leão, já matei um urso. Então ele tinha uma convicção, uma identidade blindada que Deus tinha dado para ele. Possivelmente em muitos momentos de adoração, de silêncio. Ele era um menino rejeitado pelo seu pai, porque a Bíblia fala que chegaram na casa dele para chamar os filhos, chegaram a esquecer dele. Então ele era um menino em silêncio, isolado, mas ele sabia quem ele era, sabia quem era o Deus que ele servia. Seja uma pessoa assim, seja uma pessoa de identidade, querido. O Senhor precisa de pessoas com identidade. A Bíblia fala que Deus está à procura de pessoas. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito. Existe muita polêmica sobre isso, mas eu creio realmente numa busca além da razão. Momentos que você se fecha num quarto, a história fala dos pietistas, pessoas que passaram horas, dias, semanas, meses, simplesmente orando e que transformaram nações pelo poder da oração e da devoção ao Senhor.
Então eu creio muito que Davi era uma pessoa assim, um homem de guerra e ao mesmo tempo um homem de adoração, de música, né? Tangedor de uma harpa, tem que ter uma sensibilidade muito grande. E chegava a expulsar demônios tocando um instrumento. Aqui não fala que ele cantava, fala que ele dedilhava um instrumento. Então se imagine a unção que Deus deixou para esse rapaz, e a unção hoje, ele fala que Deus vai renovar a casa de Davi, cremos nisso, né? Então tudo isso acontece a partir de uma pessoa que tem identidade. E eu quero deixar essa chave hoje para você. Identidade. Seja uma pessoa que sabe quem você é, independente do que as pessoas, as opiniões das pessoas ou dos gigantes que aparecem cheguem até você. O que importa é você saber quem você é. E a identidade leva a uma habilidade. A identidade te leva a treinar. A identidade te leva a se preparar. Porque você sabe que você já recebeu algo da parte de Deus e você vai trabalhar isso motivado, e vai chegar um momento que o gigante vai te projetar para um trono, né? Legal essa frase, né? Um gigante, um desafio vai te projetar, e nós temos um trono que nos espera assim, nós vamos reinar com Cristo. Amém? Então eu quero te deixar essa palavra, Deus te abençoe, que você seja uma pessoa convicta, seja sacerdote, seja rei na terra, reine com Cristo, são promessas, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, sacerdotes, reis e nação. O Senhor quer deixar o governo dele sobre as nossas mãos como igreja, em conjunto, para que a gente possa realmente marchar como um cidadão do céu, como um homem de Deus, como Davi era, mas a partir de uma identidade. Tudo que a gente faz, as nossas marchas, nossos eventos, nossos cultos, meu irmão, se a gente não está fazendo isso com convicção, com identidade, de quem a gente é, para Deus não tem quase nenhum valor, possivelmente nenhum valor. Mas quando nós somos um povo de identidade, nós chegamos aonde Deus quer que a gente chegue. Deus te abençoe, pegue a chave da identidade, seja um homem, uma mulher com os atributos de Davi.